Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema aqui apresentado, mundos habitados no Sistema Solar, espíritos de Saturno encarnados na Terra. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse estudo que será disponibilizado no dia 20/12 agora, de 2024. E também uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Adelante Ferraz, com temas muito interessantes e inéditos. Fica, portanto, aí o convite para estar conosco na sala virtual, sempre nos últimos domingos de cada mês. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos para realizarmos a nossa programação de estudos e rogamos ao vosso coração magnânimo, de infinita bondade, a bênção que, envolvendo-nos, nos favoreça as condições para realizarmos a nossa programação. Permita-nos, Senhor, podermos contar com a presença dos mensageiros do Senhor, nossos mentores, ao longo do desenvolvimento do trabalho, nos permitindo, Senhor, ampliar as reflexões em torno do tema que será desenvolvido. Que a vossa paz, Mestre querido, nos acompanhe sempre. Assim seja. E para iniciarmos, queremos compartilhar essa pergunta: espíritos de outros orbes podem encarnar e reencarnar na Terra? Essa é a questão para a qual nós pretendemos centrar e desenvolver as reflexões que se seguirão. E recorrendo ao Livro dos Espíritos, especificamente na questão 176, o Kardec, ele submete a seguinte pergunta aos espíritos superiores: depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aqui tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. E aqui tem um princípio interessante, que é em que todos os mundos são solidários. O princípio da solidariedade entre os mundos, que, considerando que todos os mundos são habitados, desde que preservadas as condições de trânsito dos espíritos entre um mundo e o outro, a compatibilidade da condição evolutiva desses espíritos, é possível sim essa encarnação e a reencarnação
em outros mundos. E na questão 176A, o Kardec formula o seguinte: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez, muitos e em graus diversos de adiantamento. Ou seja, então nós vamos encontrar muitos espíritos que estão na Terra pela primeira vez, vindos de outros orbes. Não é? Nós temos aqui, como histórico na Terra, espíritos que vieram de Capela, que encarnaram e estão em processo de reencarnação, espíritos de Júpiter, espíritos de Sírios, e assim vai. Né? E na questão 178, o Kardec formula a seguinte pergunta: os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? E os espíritos superiores respondem sim, quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam, então, com alegria, as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. E aí nós temos como registro aqui na Terra, no planeta, espíritos de outros orbes que aqui encarnaram e também se mantêm aqui na Terra num processo de reencarnação, contribuindo com o Senhor, com nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do planeta, no projeto de desenvolvimento da Terra. Né? E nós queremos compartilhar uma ilustração de um foco, né, de uma perspectiva do universo, né, e considerando o universo, né, infinito, aqui nós temos um foco, né, registrado, né, pelas câmeras, né, dos cientistas, né, dos telescópios, né, que o cientista, né, já desenvolveu, mas mostrando uma perspectiva. Não podemos dizer que isso aqui é o universo no seu todo, porque o universo é infinito. E entender que nesse universo prevalece a lei de solidariedade no contexto das leis universais. Né? E em todo esse contexto que aqui estamos apresentando, em que nós vamos encontrar os sistemas, né, com os planetas, nós vamos encontrar a vida pulsante. E o que nós refletimos há pouco acerca da possibilidade de espíritos encarnarem e reencarnarem em outros orbes, nós estamos falando em todo esse contexto. Né? E assim nós queremos, com essa pergunta, ampliar aqui a nossa possibilidade de refletir acerca da lei de solidariedade. Então, como entender a lei de solidariedade entre os mundos no contexto de nosso sistema solar? Né? E aqui nós temos uma ilustração de nosso sistema solar, né, com destaque para o Sol e os planetas em órbita, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, nós queremos, então, sobretudo, destacar aqui esse aspecto da lei de solidariedade em relação ao planeta Saturno. É o que veremos na sequência. E para isso nós vamos contar
com essa referência bibliográfica, o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, um livro que foi lançado, né, por nossa casa, nosso Centro Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em 23 de abril de 2023. Um livro muito interessante que traz aspectos inéditos acerca da vida organizada, da vida superior em nosso sistema solar. E é com base nesse livro que nós vamos, então, desenvolver a temática desse estudo. E nesse sentido, nós queremos saber como os espíritos de Saturno, encarnados e reencarnados na Terra, contribuíram com o avanço intelectual e tecnológico nos séculos XIX e XX. E aqui nós estamos compartilhando uma ilustração do planeta Saturno, que é o planeta que vamos destacar com espíritos que vieram desse planeta para a Terra, a fim de contribuir com nosso Senhor Jesus Cristo, com desenvolvimento, com progresso aqui na Terra. Uma reflexão acerca da lei de solidariedade, que é o reflexo da lei de amor. Encontram-se os espíritos vinculados a Saturno em grau mais adiantado de aperfeiçoamento e realizam diversos trabalhos que visam ao desenvolvimento do próprio orbe e de outros ambientes. Veja aqui o destaque desse grifo é nosso, e de outros ambientes. O conhecimento que possuem acerca do sistema solar é amplo, alcançando inclusive os planejamentos em torno do aperfeiçoamento futuro de todo o conjunto. Compreendem o que se passa em todos os orbes e astros que integram o sistema, conduzindo, junto aos orientadores espirituais, sua cota de auxílio. Veja aqui nesse trecho nós temos destaque dessa manifestação da lei de solidariedade com esses espíritos, atuando não só em favor do próprio orbe, mas também de outros ambientes, né? Com atuação ampla, buscando o aperfeiçoamento futuro de todo o conjunto, inclusive do sistema solar, né? Um trânsito amplo de espíritos em todo o sistema. Compreendem, veja, o que se passa em todos os orbes e astros que integram o sistema, conduzindo junto aos orientadores espirituais sua cota de auxílio. Isso é muito interessante, isso é fantástico, sabe? Esse é um trecho da dissertação de Thérèse de Lisieux, está no capítulo 8, na página 412, do livro que citamos, Mundos Habitados no Sistema Solar. E mais, ainda na sequência da dissertação da Santa, nós vamos encontrar o seguinte: recentemente, auxiliaram de forma mais direta o orbe terrestre, iniciando um período de atuação que foi além do contexto espiritual. Com o apoio dos dedicados cooperadores que auxiliam a Terra em seu desenvolvimento, entre eles os já conhecidos espíritos vinculados ao orbe de Sírius, formaram um pequeno grupo que aportou na crosta terrestre para um período de reencarnação, em que atuariam no contexto intelectual e tecnológico,
impulsionando o progresso do orbe e de seus habitantes. Ainda é do trecho da dissertação, né, de Thérèse de Lisieux, mas é importante nós, então, destacarmos esses aspectos aqui. E nós estamos falando especificamente dos espíritos de Saturno. Nós sabemos que a lei de solidariedade, ela é ampla e se manifesta de forma muito significativa no contexto da obra de Deus, de nosso Pai, do Criador. Mas o nosso foco nesse estudo é apenas para os espíritos vinculados a Saturno, que então, recentemente, né, como ela destaca aqui, auxiliaram de forma mais direta o orbe terrestre. E mais, veja, com o apoio dos dedicados cooperadores que auxiliaram a Terra em seu desenvolvimento, entre eles os já conhecidos espíritos vinculados ao orbe de Sírius. Então, um outro orbe vinculado ao sistema de Sírius, ao sistema estelar de Sírius, né, aqui se aportaram, né, para um período de reencarnação, atuando, né, no contexto intelectual e tecnológico, para impulsionar o progresso do orbe e de seus habitantes. Então tivemos aqui conosco, e temos aqui conosco, né, esses amigos espirituais, essa companhia amiga de outros orbes que nos auxiliam no projeto de Nosso Senhor aqui na Terra. A lei de solidariedade, reflexo da lei de amor, está presente não apenas na vida de relação entre os homens terrenos. Na Terra, em realidade, ela ainda se mostra mais tímida, contudo, expande-se exponencialmente na hierarquia dos mundos superiores. É este o contexto no qual devemos compreender a dissertação ditada por Thérèse de Lisieux sobre a encarnação neste mundo, de espíritos oriundos do planeta Saturno. Nenhum estranhamento deve haver nesse fato, por Saturno ser um planeta mais evoluído do que a Terra. Esse é um trecho da nota do organizador que está inserida nesse capítulo, que é um capítulo, pessoal, que é dedicado ao estudo acerca do planeta Saturno. Continua, e ainda na nota, o organizador vai destacar o seguinte: aliás, a Terra tem recebido espíritos estrangeiros provenientes de mundos superiores, aqui encarnados e reencarnados, desde remotas épocas, incluindo-se espíritos de Capela, de Sírios, bem como do planeta Júpiter, para citar os mais conhecidos. Não é isso? Vamos. Então, na sequência, queremos compartilhar algumas considerações acerca da encarnação e reencarnação dos espíritos de Saturno na Terra. E a questão 368 do livro Mundos Habitados, ela traz para nós uma informação muito interessante. Então vamos à pergunta. O grupo de espíritos de Saturno que encarnou na Terra tinha por missão contribuir para o desenvolvimento científico, estritamente na área astronômica? E a resposta: o grupo de Saturno que realizou experiências na Terra desenvolveu um trabalho que visava o progresso do conhecimento sobre astronomia.
sobre a vida além da Terra, pois a partir desse conhecimento seria possível a compreensão e desenvolvimento de questões internas do homem. Para isso, foi preciso desenvolver fases de atuação, uma vez que o aprendizado e trabalho entre os homens se realizam por fases. Os integrantes do grupo então se dirigiram aos poucos ao orbe terrestre, atuando e produzindo melhorias em áreas estratégicas que impactariam os estudos sobre astronomia. Muito interessante, porque é uma informação que abre para nós uma perspectiva muito grande para nós entendermos a lei de solidariedade, sobretudo nesse aspecto da contribuição dos espíritos de Saturno aqui no planeta Terra, contribuindo com o desenvolvimento desse tema, né, da astronomia. E o grifo aqui é nosso, né? Aqui mais no final do trecho, né, desse parágrafo, os integrantes do grupo então se dirigiram aos poucos ao orbe terrestre. Ou seja, isso é um processo, né, em que, à medida que você inicia uma etapa, essa etapa se desenvolve. E nesse sentido, nós vamos encontrar alguns espíritos que encarnaram e que reencarnaram para dar sequência a um projeto iniciado. Continua aqui esse parágrafo, né? Atuaram no conhecimento dos elementos naturais do orbe, desenvolvendo novas formas de utilização seguras. Os elementos naturais do planeta guardam um potencial que ainda não foi completamente desvendado pelos homens. Veja, né, atuaram no conhecimento dos elementos naturais do orbe, desenvolvendo novas formas de utilização segura. Com o trabalho dos espíritos do grupo citado, foi possível compreender novas potencialidades de elementos e substâncias já conhecidos, apontando novas formas de nutrição e alterando seu estado natural de apresentação, impedindo a rápida deterioração e estendendo o tempo de utilização. Veja que esse aspecto é interessante, né? Apontando novas formas de nutrição e alterando seu estado natural de apresentação, impedindo a rápida deterioração e estendendo o tempo de utilização. Desenvolveram e implementaram os conceitos acerca das formas mais avançadas de comunicação, outra área de atuação desses irmãos. Continua aqui o trecho. E atuaram amplamente no desenvolvimento tecnológico, que teve como resultado a criação de instrumentos, veja, e algoritmos que agilizaram a captação e tratamento das informações. O trabalho desse grupo ainda não está finalizado, contando com alguns integrantes que permanecem no orbe terrestre em colaboração. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque veja, atuaram amplamente no desenvolvimento tecnológico, que teve como resultado a criação de instrumentos variados, né, resultado desse processo tecnológico, e algoritmos que agilizaram a captação e tratamento das informações. E mais, veja, o trabalho desse grupo ainda não está finalizado. Veja, é o apoio que nós recebemos do alto, de Deus, favorecendo-nos com essa presença amiga, com essa presença amorosa, que vem contribuir com o progresso do orbe, contribuir com o nosso Senhor, o nosso pastor divino, com o governador espiritual da Terra, com o desenvolvimento do progresso. E mais, a partir da descoberta da eletricidade e de outras formas de energia,
bem como das propriedades e possibilidades dos elementos condutores, foi possível aperfeiçoar os meios de comunicação à distância, e aos poucos se tornaram menos morosos. Tudo isso, contribuição desses amigos, desses irmãos de Saturno. Continua ainda o trecho, que é muito interessante aqui, as informações são fantásticas. Os espíritos do grupo de Saturno, em grande parte, atuaram nesse sentido, desvendando e fortalecendo o conhecimento sobre as telecomunicações, que muito progrediram na intenção de se impulsionar as viagens para fora do planeta. O grifo aqui é nosso porque queremos destacar esses aspectos. Algumas descobertas acerca dos instrumentos utilizados para a captação e ampliação do conhecimento sobre as ondas, energia e demais propriedades que agilizaram a transmissão de informações se deram com o trabalho e auxílio desses espíritos. Fantástico, né? A contribuição desses irmãos, né, no desenvolvimento tecnológico aqui do planeta Terra. E nessa questão nós vamos ter outras informações interessantes para refletirmos. Nessa pergunta que o nosso irmão Aderlando Pereira Ferraz formula e submete à nossa irmã Teresa de Lisieux. E a pergunta é o seguinte: com referência aos espíritos de Saturno que encarnaram na Terra recentemente, é possível saber alguns dos nomes que eles tiveram aqui, em se tratando dos nomes mais conhecidos? E ela responde: o belo instrumento que hoje auxilia os homens a visualizar e desvendar os fenômenos que ocorrem em abundância no espaço, nasceu de um projeto criado por um espírito de Saturno, que, com o auxílio de outros irmãos, naturalmente atraídos à sua convivência e trabalho, impulsionou grandes descobertas na esfera científica da Terra. Com o apoio dos companheiros de missão e dos benfeitores, ajustou os recursos terrenos para a criação do instrumento, que passou a viajar pelo espaço, captando e registrando as imagens que levariam os homens a maior compreensão da amplitude do espaço e da diversidade dos eventos que ali se dão. E nós sabemos, né, que os cientistas, então, utilizam de instrumentos que viajam pelo espaço, né, registrando imagens, que são imagens fantásticas, que nos permitem ampliar o conhecimento e o entendimento acerca do universo, que são os telescópios, né? E essa pergunta ela tem desdobramento, e nós vamos ver na sequência. E o organizador, ele traz uma nota, e eu vou compartilhar aqui um trecho, que ele vai dizer o seguinte, que nesta resposta, Teresa de Lisieux faz referência ao telescópio espacial Hubble, que foi nomeado em homenagem ao grande astrônomo americano Edwin Powell Hubble e lançado em 1990. Interessante isso aí, né? Então, esse instrumento fantástico que abriu aí uma perspectiva para o cientista conhecer as maravilhas da obra de Deus, podendo então captar e registrar essas imagens do universo, nós tivemos isso como resultado da ação de espíritos de Saturno. Muito bem, na sequência vamos destacar algumas personalidades, né? Alguns espíritos de Saturno que encarnaram e reencarnaram aqui na Terra. Queremos, então, neste momento, né, destacar essa imagem, que é do Edwin Powell Hubble, citada há pouco,
na nota, né, do organizador. Ele nasceu no dia 20 de 11 de 1889, desencarna em 28 de 9 de 1953. O Power foi um astrônomo norte-americano que teve papel crucial no estabelecimento dos campos da astronomia extragaláctica e na cosmologia observacional. E mais, né? Hubble provou que muitos objetos que anteriormente acreditava-se que fossem nuvens de poeira e gás, classificadas como nebulosas, eram, na verdade, galáxias além da Via Láctea. O nome de Edwin Hubble é facilmente reconhecido por conta do telescópio espacial Hubble, posto em órbita em 1990 para estudar o espaço. Essas informações são facilmente obtidas no Wikipedia, né? E no acesso que fizemos no dia 20 do 11, nós então registramos esses aspectos aqui. Vamos na sequência. Nessa questão, na questão 371, o organizador formula a seguinte pergunta à nossa irmã Teresa de Lisieux. Quando a irmã se reportou ao telescópio espacial Hubble, em dada resposta anterior, e mencionou que tal telescópio nasceu de um projeto criado por um espírito de Saturno, fazia referência ao astrofísico Lyman Spitzer? E ela responde: embora várias mentes brilhantes tenham contribuído para a concretização do projeto que levou o equipamento de captação ao espaço, o cientista citado pelo irmão ganha destaque, uma vez que atuou como importante instrumento, recebendo a inspiração dos benfeitores espirituais na forma de intuição. Confirmamos, portanto, ser Lyman Spitzer o personagem indicado no esclarecimento anterior. Então, aqui nós temos uma revelação muito interessante de que esse cientista, portanto, é um espírito de Saturno, o Lyman Spitzer. Vamos compartilhar aqui um destaque desse espírito, Lyman Spitzer. Nasceu de 26 de 6 de 1914 e desencarna, então, 31 de 3 de 1977. Considerado um dos maiores cientistas do século XX, fez grandes contribuições no campo da dinâmica estelar, da fusão termonuclear, do plasma e da astronomia em geral. Entre todos os astrônomos, Spitzer foi o primeiro a sugerir a colocação de telescópios espaciais em órbita da Terra, com o objetivo de obter imagens mais nítidas de outras galáxias e astros do universo. Sendo assim, fez vários esforços para o desenvolvimento do telescópio espacial Hubble, lançado pela NASA em 24 de abril de 1990. Uma contribuição fantástica, valiosa, para o desenvolvimento da astronomia aqui no planeta Terra. Contribuição desse espírito, então, Lyman Spitzer, espírito de Saturno. E nessa pergunta 370, nós vamos encontrar mais informações interessantes. Veja, o que é possível nos relatar sobre os importantes cientistas que viveram recentemente na Terra? Albert Einstein, Lyman Spitzer e Edwin Hubble. E ela responde: os cientistas citados fazem parte do grande projeto que visa despertar na humanidade terrena maior interesse pelos fenômenos espaciais e impulsionar as descobertas e conhecimentos acerca do assunto, alcançando, por consequência, o progresso. São irmãos vinculados ao orbe de Saturno e que, movidos pelo amor ao conhecimento,
e desejando o crescimento e integração de todos, rumaram à Terra para a realização do importante trabalho que atualmente destaca aos olhos dos homens. Então, 3 espíritos de Saturno aqui destacados nessa pergunta: Albert Einstein, Lyman Spitzer e Edwin Hubble. E aqui nós temos uma imagem, uma ilustração do Albert Einstein, né? Muito conhecido. O Albert Einstein, ele nasceu em 14 de 3 de 1879, ele desencarna em 18 de abril de 1955. Foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, E igual a mc², que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Então, são cientistas que trouxeram uma grande contribuição para o progresso tecnológico aqui da Terra. São espíritos vinculados a Saturno e que, movidos por um amor, né, muito maior, muito grande, eles aqui aportaram para contribuir com o projeto de Nosso Senhor. Nessa questão, na questão 372, vamos encontrar mais algumas informações inéditas e muito interessantes. Vejam, é possível saber se os 3 espíritos mencionados, Albert Einstein, Lyman Spitzer e Edwin Hubble, animaram outras personalidades na Terra? E a nossa irmã Teresa de Lisieux responde: em missão na Terra, esses espíritos desenvolveram um importante trabalho impulsionando o conhecimento intelectual. Em meados do século XV, aportaram por primeira vez no orbe terrestre, iniciando junto aos homens o desenvolvimento de pesquisas e análises do ambiente para a formulação e constatação de teorias importantes. Veja, em missão na Terra, esses espíritos desenvolveram importante trabalho impulsionando o conhecimento intelectual. Em meados do século XV, aportaram por primeira vez no orbe terrestre, iniciando junto aos homens o desenvolvimento de pesquisas e análises do ambiente para a formulação e constatação de teorias importantes. Veja, é um processo. Um projeto, ele tem fases, tem etapas, né? E nós estamos falando aqui do século XV, 1400, enfim, em diante. Então, desde esse período, de acordo com a nossa irmã Teresa de Lisieux, esses espíritos aqui se aportaram, aqui no planeta Terra, para iniciar esse processo, né? Esse trabalho. Com as academias previamente estabelecidas, contaram com o apoio que proporcionou o início das reflexões mais profundas. Após esse momento, voltaram ao ambiente terreno apenas em outras 2 oportunidades, até a atuação sobre as personalidades identificadas anteriormente. Então, nós estamos falando de espíritos vinculados a Saturno, que encarnaram e reencarnaram aqui na Terra. Até porque iniciaram um projeto numa encarnação e reencarnam para dar sequência àquele projeto. Vamos a mais uma questão com uma revelação muito interessante.
Antes de sua encarnação no século XIX, Albert Einstein animou na Terra outra personalidade muito conhecida? A santa responde: a personalidade de Copérnico foi uma das animadas por Albert Einstein, expressando por sua autenticidade e reverência importantes ideias acerca do mundo físico. Então, Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês nascido em Torun, que viveu 70 anos na Terra, 1473-1543. Além de cônego católico, foi governador, jurista e médico. Foi, entretanto, com a sua teoria do heliocentrismo que se tornou internacionalmente conhecido. Isso é um trecho da nota do organizador. Mas vamos na sequência aqui até desenvolver um aspecto sobre o heliocentrismo, né, que foi o marco desse astrônomo e matemático polonês. Veja, temos aqui um destaque para essa personalidade, então, do Nicolau Copérnico, com essa imagem, né, dele. E essas informações, essa foto, estão disponíveis, né, na Wikipedia, no acesso que fizemos agora recente. Então, Nicolau Copérnico nasceu no dia 19 de 2 de 1473 e desencarna em 24 de maio de 1543. Foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar, como destacamos na transparência anterior. Foi também cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico, já destacado, né? Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do Sistema Solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica, que considerava a Terra como o centro. É considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. A questão 374 traz informações também muito interessantes. Veja, o que a irmã pode nos informar sobre Giordano Bruno, 1548-1600, um teólogo, filósofo e teórico de cosmologia que, por argumentar que a Terra girava em torno do Sol e que as estrelas eram sóis distantes com seus próprios planetas, talvez até com seus próprios seres vivos, foi condenado à morte na fogueira em 17 de fevereiro de 1600. Ela responde: tendo sua atividade intelectual relevância para os companheiros de experiência, atuou o espírito sobre a personalidade de Giordano Bruno, buscando estimular o amor pelo saber e a coragem. Ao longo de sua caminhada na esfera material, teve seus pensamentos povoados pelas intuições e reminiscências do passado que lhe sussurravam ao entendimento o cenário espacial majestoso que figurava além da Terra, amparando a vida nas mais diversas formas. Esse grifo aqui é nosso, achei muito interessante, olha só. Teve seus pensamentos povoados pelas intuições e reminiscências do passado que lhe sussurravam ao entendimento o cenário espacial majestoso que figurava além da Terra. Imagina o conhecimento que esse irmão trazia consigo. Dessa forma, sua história de coragem e trabalho abriu campo para as atuações brilhantes dos colaboradores de Saturno, que puderam, ao longo da história, elevar os homens, impulsionando o trabalho intelectual que tanto progresso proporcionou. Compartilhando, então, mais algumas informações sobre Giordano Bruno, aqui a imagem, né, com alguns dados. Giordano Bruno, né, reencarna em 1548, desencarna em 1600, foi um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta,
teórico de cosmologia e frade dominicano italiano, condenado à morte na fogueira. Um dos pontos-chave de sua cosmologia é a tese do universo infinito e povoado por uma infinidade de estrelas, como o Sol, e por outros planetas nos quais, assim como na Terra, existiria vida inteligente. Mas então, Giordano Bruno é mais um espírito de Saturno reencarnado aqui na Terra para contribuir com o projeto de Nosso Senhor para o desenvolvimento do planeta? Vamos, então, em busca dessa resposta. E na questão 376, o nosso irmão Aderlande Ferraz, ele formula a seguinte pergunta à nossa irmã Teresa de Lisieux: devemos entender que Giordano Bruno era mais um espírito de Saturno encarnado na Terra? E ela responde: confirmamos nesta oportunidade a origem do espírito Giordano Bruno, que como integrante de Saturno atuou na Terra em benefício dos homens. Uma única experiência na Terra, orbe inferior, não é suficiente para a conclusão satisfatória dos projetos desenhados pelos amigos cooperadores. É possível observar o retorno dos colaboradores de Saturno ao ambiente terreno, dedicando-se novamente aos temas anteriormente estudados. Isso aqui é muito interessante. Retorno dos colaboradores de Saturno ao ambiente terreno. Então, o processo da reencarnação, eles encarnam e reencarnam para dar continuidade ao projeto, dedicando-se novamente aos temas anteriormente estudados. Nesse sentido, é oportuno observar as atuações dos irmãos, entre eles Giordano Bruno, Hubble, que muito contribuíram para o entendimento da vida no espaço e que permanece em trabalho no mundo maior em favor dos homens, com planos de breve retorno em momento adequado. Veja, muito interessante, não é? Com planos de breve retorno. Uma outra questão muito interessante, veja, o que é possível nos dizer sobre Edmund Halley, 1656-1742, astrônomo e matemático britânico, célebre por ter afirmado que os cometas são objetos periódicos, prevendo que no ano de 1758 um cometa cruzaria o sistema solar, como de fato aconteceu, recebendo este astro a designação de cometa Halley em sua homenagem. Ela responde a Santa Teresa de Lisieux: Halley foi uma das personalidades de Hubble em sua trajetória pela Terra. Compreendendo a relevância da atuação de seu grupo na Terra, se revestiu da coragem necessária para o desenvolvimento do trabalho científico. Por toda a sua existência na Terra, concentrou suas observações do ambiente e do espaço. Muito interessante, hein? Então, Halley foi uma das personalidades de Hubble. Aqui nós temos, então, Edmund Halley, 8/11/1656, 14/1/1742, foi um astrônomo e matemático britânico, célebre por ser o observador da órbita e decifrar o tempo do cometa Halley em 1696. Foi amigo de Isaac Newton e ajudou a publicar suas 3 leis da mecânica. Foi o primeiro astrônomo a teorizar que os cometas seriam objetos periódicos e previu que no ano de 1758 um cometa cruzaria o sistema solar. Devido a essa previsão, em sua homenagem, o cometa passou a ser chamado de cometa Halley. Então, aqui são informações complementares que nós recorremos ao ambiente virtual, né, à fonte da Wikipedia,
para compartilhar aqui. E mais um desdobramento acerca do Edmund Halley, uma foto dele e o cometa que citamos, né, do cometa Halley, né? E aqui uma pequena anotação. Com base em suas observações, Halley previu que a nova aparição do cometa aconteceria entre 1758 a 1759, o que se confirmou no dia 12 de março de 1759. Porém, Halley já havia morrido e não presenciou o fato. A última passagem do cometa se deu no dia 12 de fevereiro de 1986, em se confirmando a previsão, sendo a próxima, então, com base para 2062. Na questão 378, mais algumas considerações interessantes. Vejam, considerando a solidariedade entre os mundos, e especialmente a atuação de alguns espíritos de Saturno na Terra, o que se pode nos informar sobre a origem de Johannes Kepler, 1571-1630, e Tycho Brahe, 1546-1601, dois grandes estudiosos da astronomia? A resposta de Teresa de Lisieux. Junto a outros irmãos benfeitores, desceram os apóstolos do progresso à Terra, a fim de impulsionar estudos e raciocínios que auxiliariam os homens na compreensão da vida e do planeta. Pela misericórdia do Mestre, que desde muito previa a trajetória e necessidades dos homens terrenos, e pela benevolência dos amigos de Saturno, iniciou-se o trabalho que acenderia nos homens o interesse pelo conhecimento, ao passo que impulsionaria o desenvolvimento material das civilizações. Os irmãos citados são alguns desses missionários que escolheram aportar no berço terreno em auxílio aos irmãos dele abrigados. Então, mais dois personagens aqui, dois espíritos de Saturno, né, encarnados aqui na Terra. Johannes Kepler e Tycho Brahe. O que mais poderíamos saber sobre Kepler e sua ligação com Saturno? O irmão Johannes Kepler é atencioso colaborador que muito se doou e auxiliou no desenvolvimento científico do orbe terrestre. Ainda na atualidade, permanece em constante trabalho, realizando planejamentos que em breve futuro ensejarão novas descobertas na Terra. Veja que muito interessante esse destaque aqui, ó. Ainda na atualidade, permanece em constante trabalho, realizando planejamentos que em breve futuro ensejarão novas descobertas na Terra. Muito interessante, né? Saber que temos a colaboração desses amigos espirituais, espíritos de outros orbes nos ajudando, né? Contribuindo aqui na Terra com o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontra-se em experiência material no orbe de Saturno. Veja que interessante. Embora lá em experiência material, lá em Saturno, mas com o pensamento voltado para projetos aqui na Terra também, né? Encontra-se em experiência material no orbe de Saturno, seu lar amado, onde as condições de vida são sutis e elevadas ao ponto de permitir sua constante atuação em favor dos homens. A alma afável e prestativa prontamente nos atendeu ao chamado, dispondo-se a contribuir com nosso singelo projeto de educação das almas, e já se encontra em posse do material esclarecedor que, conforme as circunstâncias favoráveis, será transmitido ao irmão para compor a obra em preparação e estudo.
que ela está se referindo aqui à contribuição do irmão com uma dissertação que está inserida nessa obra, Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, queremos só compartilhar 2 trechos aqui dessa dissertação que citamos falando há pouco, do Johannes Kepler, né? E temos aqui o primeiro trecho. Alcançando o maior domínio da matéria criada por Deus, o grifo é nosso, e melhor compreendendo a atuação dos espíritos no universo, é possível desvendar os mistérios que envolvem as manifestações físicas nos distintos pontos do espaço. Assim se deu no orbe de Saturno, onde por muitos séculos trabalhamos na exploração e conhecimento do ambiente amado, que a cada etapa se renova em recursos magníficos de sustentação da vida. Um foco no ambiente de Saturno e agora com foco contribuindo com o projeto de Nosso Senhor aqui na Terra. Muito interessante. Fica aqui o convite para quem tiver interesse em acessar o livro e, portanto, poder contemplar a dissertação por completo, né? Aqui, então, vamos compartilhar para finalizar a imagem de Johannes Kepler. Nasceu em 27 de 12 de 1571, desencarnou em 15 de 11 de 1630, né? Como já destacamos, foi um astrônomo, astrólogo e matemático alemão, considerado figura-chave na revolução científica do século XVII. Célebre por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas leis de Kepler, tendo estas sido codificadas por astrônomos posteriores com base nas suas obras. Então, com isso nós encerramos o nosso estudo que contemplou aqui refletir acerca de algumas informações sobre os espíritos de Saturno encarnados aqui na Terra. Nós compartilhamos nesse estudo algumas personalidades. Entretanto, o livro contempla outras e deixamos aqui o convite para que possam acessar o livro e contemplar todas as informações que ele traz, ainda relacionadas ao tema. Assim, nós agradecemos a atenção e paciência de todos e todas que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos ao nosso Senhor. Muito obrigado, mestre querido, pela oportunidade do trabalho, do estudo. Muito obrigado pelo amparo espiritual que nos favoreceu o desenvolvimento de nossa programação em clima de serenidade e de harmonia. E que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja.